Hoje, se a minha mãe estivesse viva, ela estaria completando 72 anos. E eu quis trazer um pouco do como era minha mãe. Minha mãe, ela teve duas filhas. Eu, que sou mais nova, e a minha irmã, que é 9 anos mais velha que eu. E a minha mãe, ela era professora primária nos anos 80, né? E anos 90 também. Num tempo, você ser professor de uma escola primária na periferia de uma cidade da Grande São Paulo, naquele tempo, foi e ainda é um desafio muito grande. E sem recurso nenhum, ela dava o melhor dela o tempo todo. Minha irmã, como eu disse, ela era mais velha que eu e ela estudava. Então, quando eu tinha uns 4, 5 anos, mais ou menos, eu comecei a acompanhar a minha mãe no trabalho. Ela me levava e era das 7 da manhã até 3 e pouquinho da tarde, 2 períodos. E nesse tempo eu via minha mãe trabalhar, e quando chegava dia 22 de agosto, que é o aniversário dela, os alunos faziam bolo para ela. Um no período da manhã e um no período da tarde. E eu comia aquele bolo num ciúme, num mix de, nossa, eu tô comendo bolo, mas estão abraçando a minha mãe, estão dando feliz aniversário, porque eu tinha muito ciúme da minha mãe. E os alunos, os pais, a comunidade amava muito a minha mãe. Minha mãe também foi mãe de muita gente. Sabe, ela tinha um carinho com os alunos dela tão grande, gente. Quando chegava outubro, no dia da criança, e o dia da criança é 12 de outubro, né? E ela falava assim que ela recebia no 5º dia útil. E aí dava tempo dela receber e da gente preparar os pacotinhos que ela ia dar pros alunos dela. A gente pintava com ursinho. Eu falava assim, mãe, mas eles vão jogar fora. Ela falava, não importa. Eu vou fazer, vou dar pra eles. Eles vão ter uma coisa. Porque é só isso que eles têm. E ela fazia na dificuldade dela. Ela gostava de aprender, ela gostava de dividir conhecimento. Ela jogava de videogame, ela jogava baralho. Ela, depois do celular, ela jogava Farm Heroes. E era tão bonito ver as coisas, ver como ela fazia. Tudo era uma festa, gente, tudo era um motivo pra rir. Quando ela falava assim pra mim, Nanda, nós vamos ali numa mulher que ela vai ensinar um ponto de crochê pra gente. Você presta atenção, porque o que não lembrar, que eu não lembrar, você vai lembrar. E aí eu, nessas ocasiões, eu focava mesmo pra ajudar ela. Ela fazia tudo que ela podia fazer pra gente. E ela fazia tudo pros alunos dela também. Às vezes ela via que um aluno estava sendo espancado pelos pais, ela chamava os pais na escola e orientava, porque naquela época não tinha lei como tem hoje. Se hoje é difícil, imagina como era antigamente. 30 anos atrás, 35 anos atrás. E ela fazia. Quando teve um tempo que ela era presidente de sessão eleitoral durante as eleições, né? E aí era a época da cédula. Não tinha urna ainda eletrônica. E aí ela ia lá na cidade buscar. E quando ela chegava em casa, a gente não podia nem olhar para aquelas coisas, porque ela falava que ela ia ser presa se acontecesse alguma coisa com aquelas coisas. E não podia nem olhar para aquilo. Mas era o tanto que ela levava a sério.
E aí ela se arrumava toda, ela mandava fazer uma roupa nova, porque na minha visão ela era bem alta quando eu era criança. Que depois ela foi ficando pequenininha. Mas ela mandava fazer a roupa dela, fazia o reflexo, o cabelinho dela, fazia a unha dela, que a unha dela era perfeita, perfeita. Ela já nascia lixada, redonda, no formato correto, forte. Ela fazia serviço de casa e a unha não quebrava, era perfeita a unha dela. E aí ela fazia e ela ia ser presidente de sessão eleitoral nas eleições. E a sessão dela lotava do povo que ia votar e do povo que ia lá falar oi pra ela. Era um luxo, gente. Ela era muito conceitual, ela era muito leonina, ela se esforçava. Ela, pra ter outras atividades, quando ela via outra professora, ela pedia as atividades da professora pra ela ter ideia, né? Porque não tinha um chat GPT pra fazer um remix das atividades que ela fazia. Ai, e ela fazia tudo isso pra dar o melhor pros alunos dela, porque ela realmente acreditou na educação. Quando eu entro numa escola aqui, quando eu vou na escola do meu filho, eu sempre tenho um pouco de crise, porque aqui tem tudo que um professor quer. Tudo que um professor sempre quis ter, aqui tem. Todo recurso. É lindo demais, vi. E minha mãe ia amar ter uma condição dessa de trabalho. Ela também cuidava da gente e quando a gente chegava em casa, 3, 4 horas da tarde, ela ia fazer almoço e a gente ia arrumar alguma coisa, depois a gente comia, assistia a novela e amanhã era outro dia, tudo de novo. Quando a gente ia, que também não tinha cartão de débito, né? Ela tinha que ir lá, quando ela recebia o salário, ela tinha que ir lá no banco, tirar todo o dinheiro. Também nos lugares ao nosso redor ninguém aceitava cartão, não tinha cartão, era dinheiro que tinha que pagar. Então ela ia lá e buscava todo o dinheiro. Só que a fila que se formava no banco, no Banespa, ainda tinha Banespa, pra você ter uma ideia. Dava uns 2 quilômetros, aí ia eu, ela e minha irmã, e a gente comprava biscoito de polvilho e ficava rindo, que nem 3 palhaças lá na fila. Pra se parecer, né? Pra chegar até lá. Tudo era bom. Tudo era bom. Não sei porque ontem me deu uma vontade de comer um biscoito de polvilho. Que ela fazia. Ela fazia. Eu chegava lá, tinha um monte de biscoito. E o bolinho de chuva. Era tão gostoso. Era tão bom. O bolinho de chuva dela era perfeito, era aquele, assim, de catálogo. Era uma coxinha doce, perfeito. Perfeito. Eu lembro que o último vídeo que eu mandei pra ela foi aquela animação da Rafaela Tuma do Tem Café. Ela amou aquilo, que ela amava o café que eu fazia. Quando eu ia lá pra casa dela, eu deixava a cafeteira dela pronta. Porque ela levantava 4 horas da manhã pra fazer o café, aí ela apertava o botão. Ela gostava do seu café que nem você gosta do meu arroz. E aí vinha meu pai arrastando o chinelo atrás dela também. Que ela cuida. Nossa, como ela cuidava do meu pai. Sorte que eu tô aqui falando que eu sou tipo a produção agora. Ela cuidava tanto do meu pai. E aí ele ficava igual um cachorrinho em cima dela. Você vai passar creme no meu pé, Cida? Ela falava, se você for buscar, eu passo. Brava, mas fazia. Até a vizinha dela falava assim, sua mãe tá gritando com seu pai. Quando ela chamava o nome inteiro dele. Ela ficava, Celso! Aí a segunda já ia ser o nome completo. Mas ela fazia tudo isso. A roupa que ela lavava tinha um cheiro. Você lembra disso, Carol? Posso comprar o mesmo sabão que não sai igual. Mas pelo menos ela vivia uma vida bem completa. Sim, sim. Ela viu vocês ficarem mais velhos e terem a família. E pra gente também, porque uma coisa que ela chateava muito ela é que ela perdeu a mãe dela muito cedo. Eu acho que ela não tinha nem 18 anos, se não me engano. Ela falava que ela tinha tipo idade de 8 anos. Não, era mais velha. Mas ela era novinha. Ela falava que ela era tipo adolescente quando ela não chegava a ter 18 anos, mas... A Bisa morreu, ela era adolescentinha. Antes ela teria conhecido
Imagina, não. 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 Você já conhecia? Meu pai levava melancia pra minha avó. Óbvio. Não. Um pouco antes, foi antes dos meus pais casarem. Acho que ela tinha uns 17 anos. Mas ela sofria muito com isso. Porque realmente, imagina passar a vida inteira sem mãe. Hoje que eu já tô velha, é difícil. E... era muito bom. Ela jogava videogame. Jogava baralho. Baralho, meu Deus do céu, baralho. A gente, quando tinha programa eleitoral, acabava a luz, a gente ia jogar baralho, nós 4. E ela deixava meu pai ganhar, porque, né? Só que aí meu pai começava a achar que ele tava ficando bom. E aí ela resolvia botar ele no lugar dele. Então era mais ou menos assim. Dava as cartas, passava uma vez em todo mundo, ok. Na segunda vez que passasse nela, ela já batia. Eu não sei como. Ela nunca me ensinou. Olha mesmo. Ela era terrível. Nossa. Gente, eu não sei. Tinha que ela batia instantaneamente qualquer jogo Qualquer de baralho. jogo de baralho. Era terrível. Nossa, que o povozinho. Nossa. Uma vez que a gente viajou pra Minas, lá pra casa do meu tio, irmão dela, e eles foram jogar baralho, saiu um pouco de briga, assim. Teve um atritinho, nada demais, né? Coisa de irmão. Mas ela era uma pessoa incrível. Incrível. Profissional, mãe, vó. Misunderstood. Incompreendida. Mas era muito. E a falta que faz é muito grande. Porque a pessoa cumpriu o seu ciclo, né? O corpo já não estava mais colaborando com ela, né? Mas a falta a gente sente. E só tem só resta a lembrança, né? Das coisas. Mas ela era muito boa. Muito boa mesmo. Eu sinto muita saudade. Eu fiz esse vídeo pra postar, pra quem não conheceu saber quem foi a dona Cida, professora. Minha vovozinha. Sua vovozinha, minha mamãe. Ai, como eu queria. Mas quando acaba. É sofrido pra quem fica. Mas tivemos muitos bons momentos e é isso que eu penso, sabe? A gente tem que fazer bons momentos em tudo, não importa se vai pagar uma conta, se vai pegar uma fila, se vai trabalhar. A gente tem que rir quando a gente pode, porque uma hora não vai ter mais oportunidade. E é isso que eu tenho hoje pra falar pra vocês, que hoje era aniversário da minha mãe. E é isso. Feliz Tchau. aniversário, nossa vovozinha.